Fala pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês agora aqui cada funcionalidade que tem aqui dentro do nosso sistema, beleza? Então, aqui é o padrão, né? O seu saldo, no caso, a conta prática, né? Se eu clicar na conta prática aqui, ele vai pegar meu saldo da minha conta real, tá certo? Então, vamos usar aqui a nossa conta prática. Aqui é o valor de entrada que nós vamos pedir para o nosso sistema dar a entrada lá dentro da IK Option. Então, por exemplo, aqui, vamos por uma entrada aí de R$ 10, tá certo? O Martingale, né, de 2.3, ou seja, se o nosso sistema deu a entrada lá na IK Option e não ganhou de primeira, não deu win na primeira, ele vai partir para o Martingale. Como é que funciona? Ele vai pegar esse valor de R$ 10 vezes 2.3, ou seja, a próxima é R$ 23 de entrada. E também, se ele não der win no primeiro Martingale, ele vai partir para o segundo Martingale, fazendo os R$ 23 vezes 2.3, tá certo? Se ele perder no segundo Martingale, ele para e é um loss, beleza? Então aqui nós temos já, mostrei para vocês a conta prática, a conta real, certo? O que são esses soros aqui, soros ou soros, enfim. Aqui ele mostra a porcentagem que eu quero aplicar de soros, certo? O que significa isso? Eu dei uma entrada de R$ 10, ok? Ele deu o win. Nesse win, provavelmente, a gente vai ter ganho ali 80, 75% em cima desses R$ 10. Ou seja, teria ganho R$ 8,50 ou R$ 8. Vamos dizer que era um profit de 80%. Então, dei a entrada de R$ 10 e ganhei 80%. 80% de R$ 10 seriam R$ 8. Desses R$ 8, eu coloco aqui um Soros, por exemplo, de 50%, o que ele vai fazer? A minha próxima entrada não vai ser mais de R$ 10. A minha próxima entrada vai ser os R$ 10 mais 50% do ganho da minha entrada anterior, ou seja, os R$ 8. Então ele vai pegar 50% de R$ 8. Então a minha próxima aposta vai ser de R$ 14, tá bom? Por isso que tem esse Soros aqui em porcentagem. Quantas vezes eu quero que ele faça isso? Então aqui eu escolho, não, eu quero que ele faça uma vez só. Então, na minha entrada de R$ 10, primeira entrada de R$ 10, ganhei, deu R$ 8 de lucro, certo? Ele vai entrar na próxima com 14, porque 50% de 8 são R$ 4, mais os 10 padrão são R$ 14. Ele vai fazer isso uma vez só. Se eu colocar duas, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a minha entrada de R$ 14, certo? E mais 50% do lucro em cima desses R$ 14, tá? Se eu colocar duas aqui. E assim por diante, tá ok? Beleza, o que é esse profit aqui embaixo? O profit significa assim: sistema, eu quero que você dê entrada em pares de moedas que tenham um profit, ou seja, que o meu lucro seja acima de 80%, tá? Então, assim, eu vou dar entrada de R$ 10, certo? Ou seja, se eu coloquei 80 aqui de profit, o que o nosso sistema vai fazer? Ele vai analisar a moeda do momento, certo? Ou seja, euro e ien. O que ele vai fazer? Ele vai ver se nesse par de moeda aqui tem um profit, ou seja, um lucro de 80% ou mais. Aí ele dá a entrada dos R$ 10. Se o profit estiver abaixo de 80, ele não vai dar entrada. Porque eu estou dizendo para o meu sistema assim, ó, para mim não vale a pena você dar a entrada com um profit abaixo de 80%, tá? Então, geralmente a gente coloca aqui 75%, tá? 77%, mas a média é entre 70% e 75%, tá? Que é o que vale a pena para a gente poder ter um lucro legal. Aí tem o foguetinho aqui do lado. O que é esse foguetinho aqui? Esse foguetinho diz o seguinte: ele pega aqui esse par de moeda e fala assim, ó, quem estiver pagando mais, ou seja, ele vai fazer mais uma análise. Ele vai pegar o profit, né, a porcentagem do profit, e vai chegar nessa moeda e vai ver com ela assim: quem está pagando mais é o tipo digital
ou é o tipo binário, tá? Aí ele vai fazer essa análise. Deixei ativo aqui, ele vai fazer. É mais de 75%? Sim. Quem está pagando mais, digital ou binário? Aí ele vai dar entrada naquela que estiver pagando mais. Tá bom? Esse aqui é o nosso foguetinho. Então aqui tem os soros e agora eu vou trabalhar com ciclos. Cliquei aqui, ele muda, tá vendo que ele deixa zerado aqui os soros, porque depois eu vou poder configurar esses soros aqui de novo em cima do meu ciclos. Então eu clico aqui na engrenagemzinha e vou por uma entrada aqui. Então vou começar devagar porque a minha banca é pequena. Vamos lá. Vou colocar aqui um valor 2, 4 e 8. Eu perdi aqui na primeira 2, perdeu no primeiro martingale 4 e no segundo martingale 8. Ou seja, eu perdi aqui R$14. O segundo ciclo, se ele deu loss nos 3, na próxima entrada, ele vai dar a entrada com o segundo ciclo. Para eu recuperar esses R$14 aqui, eu vou ter que dar uma entrada de 16, certo? Se ele perder 32 e depois 64, tá? Para eu tentar recuperar o que eu perdi na primeira. É isso que os ciclos, ele é usado assim. Então, se você tem uma banca pequenininha, não vá de ciclos. Vai lá no padrãozinho inicial lá para você poder tentar dar uma recuperada caso você perca, tá? Os ciclos, ele é uma banca um pouco melhor. Vou salvar aqui só para mostrar para vocês e vou usar o Soros. A mesma ideia, só que em cima desses valores aqui, ó, desses 3 valores que tem aqui, tá bom? Beleza, configurei tudo. Agora eu quero configurar o sistema para quando alcançar a minha meta. Por exemplo, o que a gente recomenda? Uma meta aí entre 5 a 8% por dia, certo? O nosso sistema, ele tem a possibilidade de você ganhar mais, só que quanto mais você quer ganhar, maior o risco, né? Então, ganhando aí 5%, 6% no dia, já é um ganho extraordinário, tá? Isso virando no final do mês aí, vocês vão ver que é excelente. Tem uma planilha de gerenciamento também, que eu vou dar uma outra aula para vocês sobre isso, sobre gerenciamento, que é para vocês entenderem melhor essa questão da porcentagem aí do stop win e stop loss, tá bom? Então vamos configurar aqui a porcentagem de stop win, ou seja, eu vou falar para o sistema assim, ó, sistema, se você alcançar 5% da minha banca, já é o suficiente, pode parar de operar. Mas, se você perder 10% da minha banca, também pode parar. Então, ele vai entender que se ele ganhar 5% da sua banca, né, ele te dá um valor aqui sobre a sua banca a mais, né? Então, desse valor aqui, mais 5%, fecha nesse valor. Se ele alcançar esse valor ou mais, né, ele para de operar. Porém, se ele alcançar essa porcentagem aqui, que seriam os 10% de loss, que seria esse valor aqui referente à banca, ele também para. Aí ele vai aparecer aqui embaixo, né? Se der os 5%, stop win. Se der os 10% negativo, stop loss. Tá? Em cima das operações que tem aqui dentro. Delay. Esse delay aqui significa assim. Dentro da IK Option, existe um horáriozinho. Bom, vocês já viram lá naquela primeira aula, para como vocês se cadastrarem na IK Option, e tem também para você regular o horário aqui. Por que a gente tem que arrumar esse horário? Justamente por causa desse delay. O delay, ele vai pegar o horário do meu computador, né, aqui, e vai pegar o horário da IK Option, certo? Então aqui o meu horário da IK Option, ele está, deixa eu só abrir aqui ele no cantinho, ele está 15, 56 e 56, né? 57. Então o meu computador, ele está 1 segundo a mais do que o horário da IK Option. E 1 segundo é tempo pra caramba, tá? Então nós vamos fazer o seguinte. Ou seja, vamos entrar aqui no nosso sistema novamente e vamos analisar. Como o horário do meu computador está 1 segundo a mais do que o da IK Option, o que eu vou fazer? Eu vou contar 1 segundo a mais, que ele vai ter que entrar antes, e mais 1 segundo para a gente poder entrar no horário correto, tá? Então eu vou deixar o delay aqui de 2 segundos, tá bom? Se eu quiser que garantir um pouco mais, eu coloco aí 3 segundos ou 4.
Vai depender muito do horário do seu computador com o horário da IK Option, tá? E tem esse delayzinho aí que é da corretora, tá? Então, por isso que a corretora às vezes ela dá um delay e às vezes esse delay faz a gente perder dinheiro, tá? Então, aqui é uma lista que eu coloquei manual, tá? Para você, se você tiver mais salas de sinais, você pode criar a sua lista manual, tá? Eu tenho uma lista aqui, eu criei que é essa daqui. Então, nessa lista, ela está exatamente como está aqui no sistema, certo? A vela de M1, os pares de moeda, né? O horário, se vai ser compra ou venda, nesse caso que está sendo compra, né? Cal, e o tipo de moeda que é a moeda digital, beleza? Mas isso se vocês tiverem mais sinais, né? Se vocês não tiverem, vocês podem usar a lista automática, que quando você clica aqui, o nosso sistema vai buscar automaticamente listas prontas, né? Então essas listas a gente tem vela M15, temos vela M5 e também vela M1, tá? Então você vai escolher qual tipo de vela você vai querer operar no dia, né? E você vai poder optar aqui por qual você vai querer trabalhar. Então, pessoal, eu peguei aqui uma lista manual minha aqui, que às 16h05 Euro Yen, que é o Euro JPY, que é a moeda do Japão, Euro JPY, que é a opção de call aqui, que é de compra. Vou fazer essa ação aqui lá dentro da IK Option. Na verdade, o nosso sistema que vai dar entrada, certo? Às 4h05, vela M1. Vou esperar dar horário, vou dar uma cortada aqui. Para a hora que der o horário, eu vou mostrar para vocês que ele vai dar entrada certinho lá na IK Option. Então, pessoal, eu tenho uma lista aqui que eu inventei só para a gente poder ver. Aí eu escolhi a lista que eu quero, tanto automático como manual, e vou clicar em programar. Cliquei em programar, já diz para mim ali, ó, está programado, certo? Então eu programei uma para as 4h05, né? Como o foguetinho está ativo, ele diz ali, ó, MV, que seria melhor valor, ou seja, ele vai analisar entre digital e binária, certo? Ele vai dar entrada às 4 e 58, 59 segundos por causa da configuração que a gente fez ali, né? Vamos abrir aqui e vamos abrir aqui no nosso relógio também. Então, 4 e 21 segundos e assim por diante. Ele vai dar entrada mais perto das 4h05 para a gente poder pegar a vela no tempo certo. Tá? Eu não preciso mexer em nada aqui, porque quando ele der a entrada que vai aparecer no meu portfólio aqui, a hora que eu clicar nele, ele já vai configurar para mim aqui tudo bonitinho. Tá? Provavelmente eu vou ter que mexer aqui no tipo da vela que ele vai trazer. Então vamos lá, 4h04 e 53. Vamos ver que hora que ele vai dar a entrada. Ali, ó. Ele deu a entrada, eu acho que ele deu um delay um pouco maior. Por isso que tem que tomar cuidado com o delay. Ó. Euro JPY. Vamos clicar nele aqui. Ó. Ele abriu. Ele fez call, que é para cima. Isso aqui é sem análise, tá? Eu só fiz um teste aqui para mostrar para vocês, tá? A vela eu vou mudar ela para M1. E pode ser que deu win, olha só. Então, o nosso sistema deu a entrada e ele está indo para cima. Ó. Então, só vamos confirmar aqui o horário que ele deu essa entrada, né? Ó, 4 horas, 5 minutos e 5 segundos. Então, ele deu um atraso de 5 segundos. Então, aqui ele deu loss. Era um sinal que eu inventei, né? Então, agora ele vai entrar com o martingale. Então, ele entrou de novo, né? Ali agora com R$4, conforme configuramos o ciclo. Vamos ver aqui na vela de 1 minuto. E ele disse que ia subir, ó. Então, ele já deu uma entrada no martingale, né? Automático, de R$4 na vela de 1 minuto. E aqui agora ele deu win. Então, deu um lucro de R$3,48. Apostei R$2, porque eu tinha configurado lá no ciclo. Ele deu aqui um lucro de R$3,48.
Então isso aqui é só para mostrar para vocês que eu disse para o robô, né, entrar, ciclo 1, entrar no ciclo, deu win no primeiro martingale, né, como eu mostrei para vocês ali. No primeiro trading, ele deu errado, né, ele deu loss, na verdade. E no segundo ele já entrou com o martingale, vamos ver quantos segundos ele deu de delay. Ó. No martingale ele deu 4 segundos de delay. Na primeira entrada ele deu 5, no martingale ele deu 4 segundos de delay. Tá? Então, só para mostrar para vocês que o sistema ele dá as entradas conforme você quer, né? Conforme a lista que você colocar ali, ele vai dar as entradas aqui na Equioption. Tá? Se você tem uma lista a mais, como mostrei para vocês, só clicar aqui na lista manual, pegar um arquivo TXT, né, com aquela configuração que eu mostrei para vocês, né, a vela, a moeda, o horário, qual é a ação que ela vai fazer, certo? Esse D aqui a gente tem que pôr porque o nosso sistema ele reconhece como um tipo, né? A gente tem que dar um tipo para essa moeda. Mas quando a gente clica aqui no foguetinho e manda programar, ele faz a análise, tá? Se é digital ou se a binária está melhor no momento. Tá pagando mais no momento. Beleza? Então é isso que o sistema faz, ele faz todo esse processo aí dentro da Equioption, ele dá as entradas conforme você colocar na lista ali, tá bom? E é isso aí, pessoal, o sistema ele funciona como vocês viram ali, é só a gente configurar ele bem certinho. Quando vocês estiverem utilizando o sistema e tiver qualquer dúvida, questão de delay, questão de ciclos, soros, enfim, o que for, vocês podem chamar a gente no suporte, vocês podem chamar ali tanto no WhatsApp quanto no Telegram, vocês têm esse suporte, tá bom? Que a gente vai estar ajudando vocês aí no que vocês tiverem de dúvida, tá ok? Muito obrigado.